Senhor Jesus. Somos agradecidos a Deus pela oportunidade e privilégio de estarmos juntos, bendizendo e adorando o nome do Senhor nesta manhã de domingo que o Senhor Deus nos tem concedido para celebrarmos ao seu santo e glorioso nome. Este é o dia que o Senhor nos deu, então, portanto, nos alegremos e adoremos ao seu santo nome. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, que inicia nesse instante, de 8h30 às 9h30 o departamento adulto, de 9h30 às 10h o infantil e das 10h às 10h30 o departamento juvenil, juntos adorando a Deus. Bom dia, irmã Débora, irmã Margarete, irmã Helenice, a paz do Senhor para minhas irmãs. Vamos louvar o Senhor, o hino sugerido por nossa lição 291 da nossa harpa cristã, e após faremos a leitura da Santa Palavra, dos hinos, dos textos contidos das Escrituras na lição de hoje de adulto. E em seguida, os nossos irmãos presbítero Adilson Peixoto, diácono Evaldo e irmão Filemão vão estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. 291 é o hino. Vamos cantar a primeira estrofe, o coro, e a última estrofe. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Prego na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus, amém. Irmã Na Ingrid, Deus abençoe. Antônio Soares, a paz do Senhor Jesus. Diácono Antônio, sua esposa, irmã Neusalina, irmã Adenilze, Augusto, Mariana e o Anthony, e Adriano Henrique, e a sua turma linda, irmã Gislene, irmão Nicolas, Enzo e Lavínia. Turma é grande, viu? Graças ao bom Deus. Irmã Josiane Ferreira, paz do Senhor, sejam bem-vindos, irmã Valdelina e irmão Ilmar. Lição de número 5, 3 de maio de 2020, o texto nos fala o seguinte tema: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo está baseado em Efésios, a lição deste trimestre,
tem como base a epístola de Paulo aos Efésios. Textual do Efésios 2, versículo 4 e 5, que assim diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O privilégio da graça alcançando o pecador. A leitura bíblica em classe está baseada em Efésios 2, versículo 1 ao versículo 10, que assim nos diz. Você pode abrir a sua Bíblia ou a sua lição da escola dominical no livreto ou então no seu iPhone, o smartphone, iPad, como você queira, tá bom? Vamos lá lermos juntos. Versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Que Deus possa ajudar-nos a compreender a preciosa lição que hoje vamos estudar, revelando que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, somos gratos a Deus pelos meus irmãos e irmãs que estão já conosco participando desta aula. Irmã Mercedes Narciso, um forte abraço, minha querida irmã. Eu não vou mencionar o nome de todos, porque não ganhamos tempo, porque a lição ela é muito rica e necessita dos irmãos ganharem tempo para poder ministrar nossos corações. Eu quero então fazer uma oração a Deus, agradecendo por este momento e apresentando nossos irmãos para ministrar a lição deste domingo. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos agradecidos pela oportunidade, o privilégio de estarmos na sua presença na manhã deste domingo, ó Deus, no início deste mês de maio, ó Pai, para apresentar ao Senhor as nossas vidas, aos meus irmãos e às minhas irmãs que já estão ligados, ó Pai amado, na escola bíblica desta manhã, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos professores e que o Senhor venha, ó Pai amado, falar profundamente ao nosso coração, nos instruindo, nos ensinando no caminho que devemos andar. Graças te damos, meu Pai, por seu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, podem tomar os seus assentos, ocupar os seus lugares. Por favor.
Bem, eu cumprimento os irmãos, a paz do Senhor, a todos que nos podem acompanhar através deste importante veículo de comunicação. Louvo a Deus por essa oportunidade de nessa manhã podermos estar participando de mais uma lição. Esse trimestre em que estudamos a carta de Paulo a Éfeso. A lição de hoje, como já foi dito pelo nosso pastor, a lição de número 5. Queria dizer também que talvez você que não tenha um exemplar dessa lição e queira estar nos acompanhando nesta manhã, os irmãos podem estar acompanhando pela Bíblia. O nosso texto básico, o tema de hoje, está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. Estaremos acompanhando pela nossa lição. Gostaria de estar comentando aqui o primeiro ponto. E na sua introdução, o comentarista da lição ele expressou da seguinte forma: a presente lição da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então entendemos que a salvação ela nos é dada por Deus, mas por acaso seríamos nós merecedores de tamanha dádiva? Não, mas é pela misericórdia de Deus que nós alcançamos essa tamanha salvação. O primeiro ponto: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No princípio da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos por natureza filhos da ira. No primeiro ponto, no primeiro subponto do primeiro ponto, a nossa condição anterior. Estarei lendo e assim fazendo um breve comentário. No início da epístola, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo a palavra ofensa, do grego paraptoma. Tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o que descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração real da condição das pessoas sem Deus, o conceito de morte moral e espiritual provocado pelo pecado, que é inevitavelmente separa o homem de Deus, de tal a qual um corpo inerente. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Talvez possa causar uma certa confusão no final, no finalzinho aqui deste último parágrafo. O comentarista não deixou essa expressão, vive, vive e está morto enquanto vive. Dá até assim uma impressão de um zumbi, mas não é isso não. A condição pecaminosa do homem, como a própria Sagrada Escritura nos ensina,
O pecado, ele nada mais é do que aquilo que nos separa de Deus. No princípio, os nossos pais, quando estavam no jardim do Éden, Adão e Eva, cometeram um pecado da desobediência. Isso os fez se afastar da plena comunhão com Deus. Então entendemos que o termo morte, ele tem 3 significados. Ou seja, o primeiro, a morte física. Quando há a morte física, é quando tem a separação da alma e do espírito do corpo. O corpo volta para a terra, volta para o pó, enquanto a alma e os espíritos se apresentam diante de Deus. A segunda morte é a morte espiritual. Essa que foi citada agora há pouco. Quando o homem, ele se afasta de Deus. Então, quando ele se afasta de Deus, ele morre espiritualmente. A ausência da comunhão com Deus. Ele continua vivo no seu corpo físico, mas, porém, sem a real presença de Deus, pois o homem assim se afasta de Deus. A terceira morte é a morte eterna. Entendemos também, através das Sagradas Escrituras, que no final dos tempos, no fim de tudo, haverá uma grande condenação. Creio eu que todos já ouviram falar sobre o céu e o inferno. E assim entendemos que aqueles que são condenados ao inferno, esses receberão a morte eterna. Amém? Então, no sentido aqui, o comentarista, bem como o apóstolo Paulo, ele nos descreve uma morte que é a morte espiritual, a morte que nos separa de Deus. Nisso, quando o homem se separa de Deus, ele ainda continua vivo no seu corpo físico. Mas, porém, ele não tem aquela plena comunhão de Deus. É como se estivesse morto. Pode-se também, através da morte espiritual, vir por consequência a morte física. Muitas pessoas se distanciam dos caminhos do Senhor e acabam também morrendo, segundo o que o comentarista nos levou a meditar sobre a epístola de Paulo aos Efésios, ele comenta que antes andávamos mortos em nossos delitos, ofensas e pecado. O homem, antes de reconhecer a Cristo como o seu Salvador, ele vive uma vida deliberada em certas práticas, costumes, culturas que desagradam a Deus. Então nisso ele está morto, mesmo vivo no seu corpo físico, mas em práticas que não condizem com aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor tem nos exigido que façamos. Assim, então, é necessário que ele venha a reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E aí, então, mediante a graça. O que seria a graça? A graça é um favor imerecido. Porque, na verdade, nós não seríamos merecedores de participarem dessa bendita salvação, mas é a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? É a compaixão. Deus, ele teve compaixão, ele se compadeceu de nós, mesmo nós estando em práticas, em ações pecaminosas. O Senhor, ele assim nos amou. O textual da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é a uma pessoa, é todo aquele, é o mundo. Então, nisso que ele amou o mundo de tal maneira, ele nos deu o seu Filho amado, para que assim morresse na cruz, nos proporcionando essa bendita salvação.
Irmão Adilson, essa questão da morte, até viu, foi interessante não ter falado isso aí, que normalmente as pessoas têm um conceito de morte como sendo aniquilação. Né? Se alguém se morreu, acabou. Aí o roteador caiu ali, não sei se o sistema ainda está continuando. Tá, mas Tá, continua. então, esse conceito de morte, normalmente as pessoas entendem assim, alguém sofreu um assassinato ou adoeceu e não conseguiu recuperar. O conceito que a sociedade nossa tem de morte é quando alguém realmente ele sai desse mundo físico aqui, né? Só que a Bíblia apresenta um conceito de morte. Separação de Deus, não uma aniquilação, mas uma separação de Deus. Isso que é o conceito de morte espiritual, né? Tiago também, 1,15, Tiago vai falar também, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Acredito eu que ficou bem entendido, né, a questão da morte. A morte citada aqui não é quando a falência dos nossos órgãos vitais, né, assim, quando o coração passa de bater e o cérebro de enviar ali as suas ondas, mas sim uma separação de Deus, do homem para com Deus, porque Deus jamais abandona os seus. E de fato é o pecado que faz separação. É o pecado. E eu também queria deixar bem claro que o que nós entendemos de pecado é tudo aquilo que nós fazemos e praticamos, que não está dentro de uma diretriz, de um mandamento, de uma vontade divina, ou seja, de Deus. É importante ressaltar que nós pecamos até no nosso pensar. O homem, na sua condição física, ele está sujeito a isso. Não há quem não peque. Todos somos pecadores, mas é mediante essa grandiosa graça que nós conseguimos nos reconciliar com Deus. Amém? Os irmãos querem fazer mais alguma colocação? Esse conceito aí do original, né, o que é pecado? Errar o alvo. Errar o alvo. E é interessante, quando você fala de morte espiritual, a gente errava o alvo porque estava morto. Então, um morto está inerte e não pode acertar nada. E o comentador complementa aqui falando que Deus, nós não tínhamos condições de ouvir nem obedecer a voz de Deus. Deus estava dando, talvez, direção para nós, mas como estávamos mortos, éramos incapazes de ouvir essa orientação para acertar o alvo. Então, errávamos continuamente quando estava nessa vida anterior, né, que é o ponto aí, a nossa condição anterior, antes da conversão a Cristo. Né? O primeiro ponto foi desenvolvido, né? Amém. O segundo subponto, ele fala das nossas ofensas e pecado. O comentarista já ressalta aqui no início, né, a mal conduta em que no outro tempo andastes. É descrito por Paulo por meio de uma metáfora, o ato de andar. Então, nós, na nossa vida pecaminosa, nós andávamos, né, éramos inerentes. A pessoa morta, ela
não tem uma direção. Faz essa metáfora de caminhar, né? Mas assim, alguém andando, né? Ele não tem uma noção de direção, de onde ir, ele fica inerente, né? Não tem assim uma posição. E assim éramos, como o nosso irmão Filemon acabou de destacar, né? Antes da nossa conversão. O segundo ponto, né, ele foi subdividido. Andaste segundo o curso deste mundo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Nisso, o comentarista, ele destaca aqui, no andaste segundo o curso deste mundo, ele diz o seguinte: os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tornar a forma do mundo. Relativar o pecado muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. O texto aqui em questão nos leva a um período, a uma época e a um determinado lugar, né? Que seria a cidade de Éfeso, naquele tempo, logo após a ascensão do Senhor Jesus. E estudiosos, né, nos mostram que Efésios, naquela época, por ser uma cidade portuária, era uma cidade em que se encontrava uma diversidade de culturas. E dentro dessas culturas, diversas práticas, diversos costumes. E nisso, práticas pecaminosas. Então Paulo, ele, ao escrever essa carta aos irmãos da igreja, porque neste momento Paulo já escreve para aqueles que já haviam se convertido. E nisso, ele fala com eles sobre a importância de não voltar, de não tornar aquelas práticas. Porque, uma vez vivificados, seria tolice retomar aquelas práticas pecaminosas. No segunda divisão, aí no ponto 2, né, do segundo subponto, segundo a potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante, na carta, Paulo alerta que a nossa fé é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Uma coisa também que entendemos e é interessante que os irmãos venham a entender. Não foi o diabo que colocou o pecado no homem. Alguém às vezes afirma dessa forma, que o diabo ele implantou, ele colocou o pecado no homem. Não. Segundo nós entendemos, o diabo ele apenas incitou o homem. Porque Deus, ao criar o homem, ele lhe deu o livre-arbítrio. Ou seja, o homem ele pode escolher, ele pode tomar decisão de fazer ou não fazer. Então, quando o diabo se aproximou ali de Eva, né, e falando com ela, olha, o que foi que Deus falou? Aí ela respondeu, para a gente não comer e também nem tocar. E aí, então o diabo falou, lógico, que o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Aí então, aquilo que havia dentro dela despertou, que era a vontade de ser igual a Deus. Aí então ela falou, então eu vou comer. Ela olhou para aquele fruto, né, e desejou e acabou comendo. Então onde eu quero chegar?
O diabo chegou e falou com ela: olha, você vai ser igual a Deus. Aquilo despertou algo nela e ela tomou a decisão. Então, é assim que acontece conosco. Nós vemos, né, o primeiro agente que nos induz ao pecado é os olhos, e em seguida aquilo desperta um desejo em nós, e esse desejo, ele consumado, nos leva ao pecado. Então o diabo, ele nos induz, e o diabo, ele reina sobre todas as potestades e principados que estão nos ais, que estão, né, numa região, num âmbito, numa atmosfera que nós não vemos, mas no entanto, nessas potestades, esses principados agem, e eles nos induzem ao pecado. Eu vou estar lendo aqui esse último parágrafo e estarei dando a oportunidade para os irmãos também fazerem alguma explanação, e também, né, estaremos deixando algumas perguntas, e os irmãos podem estar respondendo também através aí dos seus aparelhos. Diz assim, né? Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente da natureza humana. Estão incluídos aqui, né, os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos descoordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que esta era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Aleluias. Filhos de adoção. Em rápidas palavras, eu quero ser bem resumido aqui. Deus, ao criar o homem, ele tinha um projeto de ter um povo, uma nação separada para si. Mesmo ali, Satanás induzindo os nossos pais ao pecado, isso não frustrou os planos divinos. Deus continuou com o seu plano. Ele chama Abraão, de Abraão ele faz a promessa de dele fazer uma grande nação. Aí veio Isaac, Jacó, as 12 tribos, e ali tornou-se, né, Israel, o povo escolhido de Deus. Mas como a própria palavra nos dá transparência, né, que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todos quanto o receberam. Então, a partir do momento que os judeus aceitaram a Cristo, abriu-se a porta para nós que não éramos da descendência de Israel, obtermos também a famosa, a grandiosa salvação. E aí nos tornamos também filhos de Deus. Amém? Amém. Então nós temos algumas perguntas aí, vou tentar agilizar para a gente conseguir dinamizar. O meu ponto é pequeno, é bem menor do que o irmão Adilson. O irmão Adilson ficou com um ponto maior e precisou de um tempo maior. O meu tempo já pode ser menor, que meu ponto, inclusive, já tem uma coisa, até já foi dito, já foi falado, né? E aí a gente vai abrir esse espaço para perguntas dos irmãos. Tem alguma pergunta aí, pastor? Tem. Os irmãos que perguntaram, referente ao primeiro ponto, qual a finalidade de sermos libertos do pecado? Em rápidas palavras, nosso tempo está bem avançado. Ok. A finalidade de sermos libertados do pecado é para que possamos viver uma vida santa, para desfrutarmos uma nova vida em Cristo Jesus. O próprio comentarista da lição, ele nos deu essa resposta aqui na introdução, né? O que é desfrutar uma nova vida em Cristo Jesus? Irmãos, isso não nos livra de passarmos por tribulações, por dificuldades, mas nos dá uma alegria, nos dá assim uma certeza, né, de que tudo isso passa. Mesmo porque, né, irmão, a pergunta foi feita, qual a finalidade de ser liberto do pecado? Não seria possível devido
a questão de Deus é santo, e não dá para manter comunhão com Deus e ao mesmo tempo não ter comunhão com as trevas. A Bíblia orienta o homem, desde o Antigo Testamento, no Testamento, o tempo todo a escolher entre um caminho e o outro. Então, a necessidade a finalidade de ser liberto do pecado reside em que Deus é santo e que não dá para você manter a comunhão com Deus e ao mesmo tempo manter a comunhão com as coisas pecaminosas. O irmão citou no primeiro ponto aí, que essas vivências da carne, se o homem não se dispõe a se separar disso, não há possibilidade de manter a comunhão com Deus, não diz que Deus é santo, né? Para você entrar já no segundo ponto com uma pergunta, quando o cristão diz que ele é salvo de quê? Aí você... o segundo ponto fala sobre a vivificação pela graça. Aí vai dar para a gente trabalhar com essa pergunta. Que é comum, né, a comunidade cristã falar assim, aceite Jesus que você vai ser salvo. Mas, salvo de que exatamente, né? Se a gente for observar assim, no conceito geral, alguém é salvo quando está passando algum perigo, alguém está passando algum problema e ele é socorrido por uma força maior, alguém que esteja do lado dele. Então, assim, o conceito de vivificado, ele está exatamente com relação a esse tema. O cristão é salvo quando ele toma a decisão e não havia condição dele se salvar por si próprio. É a graça de Deus que faz isso, através da fé, e o cristão é vivificado. Então nós somos salvos. Tem vários aspectos da salvação, e um deles é ser salvo da ira futura. Tem um aspecto da salvação de nós temos compartilharmos das bênçãos de Deus, e essa lição ela fala sobre isso. As bênçãos espirituais que Deus tem para o homem, advindas da salvação. E é um conceito amplo que mostra que o homem pode ser salvo, sim. E nesse conceito, quando ele é salvo, em linhas gerais, ele vai ser salvo do poder da maldição do pecado. Estava debaixo do pecado, era morto espiritualmente, agora ele foi salvo desse poder, dessa maldição do pecado que estava sobre ele. Então, quando nós falamos, somos salvos disso, nós somos salvos daquele aspecto negativo, daquela herança negativa que o pecado trouxe para a gente. A própria lição, no segundo ponto, ela mostra sobre isso. O autor coloca assim, olha, o pecado não consiste apenas em ações isoladas. Quer dizer, não é que eu cometi um errinho aqui e outro ali, não, o pecado não consiste exatamente só em ações isoladas, mas também é uma realidade da natureza dentro da pessoa. Então, é uma realidade da natureza. A Bíblia deixa claro que, assim, que o homem pecou e por isso se separou de Deus, né? Em diversas partes da Bíblia há essa afirmação que todos pecaram e se separaram de Deus, por isso precisam se ajuntar novamente a Deus. E aí o conceito de vivificação, no segundo ponto, quando fala assim, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino, que é o número 1 do segundo ponto aí, ele vai mostrar que ser vivificado significa sair daquela condição de morto espiritualmente, o irmão Deus introduziu isso lá, e passar a fazer parte de um grupo vivo. Então, a morte nos separa de Deus, a morte espiritual. Estamos separados através do pecado. Na vivificação, nós somos unidos na igreja através de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos une novamente, nos reúne a Deus. Então, é importante observar quando o autor coloca assim, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. No terceiro ponto, o irmão Filemão vai detalhar mais sobre isso, que é preciso que o homem dê um passo, mas a realidade é que o plano de salvação foi planejado, executado por Deus, e antes da fundação isso não vem do homem, né? Vem de Deus. Então, quando o autor coloca assim, olha, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever
os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Então, nosso quadro é o seguinte: se nós vivemos nesse curso, no curso do rio deste mundo, eu diria assim, né? Que o príncipe desse mundo, ele caminha para um lado. Se nós caminharmos junto com o príncipe desse mundo, nós vamos no mesmo lugar que ele vai. A Bíblia diz que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, né? E aí é preciso nós tomarmos essa decisão de não caminharmos de acordo com o curso deste mundo. Ser vivificado é levantar sua mente, estar vivo. Não, eu não posso fazer isso, que isso desagrada a Deus. É uma decisão que o cristão tem que tomar. E essa condição de vivo agora, ela se contrapõe ao contrário daquela condição de morto citado no primeiro ponto. Antes eram mortos totalmente separados, agora nós somos vivos, somos vivificados, estamos juntos com Deus. E Deus, desde o princípio, Ele dá essa opção para o homem. A gente vê até na primeira família, a primeira tragédia que houve, a morte de Abel, Deus deixou claro para Caim, antes que ele tivesse executado o ato, deixou claro: o pecado bate à sua porta. Eu estou parafraseando, assim, veja bem o que você vai fazer. Então, o próprio Caim teve essa opção de dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. E essa opção ela continua ainda no decorrer da humanidade, né? Bom, Evaldo, tem uma pergunta aqui de uma pessoa muito querida, que ela faz da seguinte maneira: como era a salvação no Antigo Testamento, visto que Jesus ainda não tinha morrido por nós? Você conhece essa pessoa muito bem, é Helenice Siqueira. Como era a salvação no Antigo Testamento? Normalmente a gente resume essa frase assim: os irmãos do Antigo Testamento foram salvos na esperança da salvação. Morreram na esperança. Eles morreram, eles aguardavam. E aí a gente tem exemplo bíblico de pessoas, a gente fosse lembrar de citações bíblicas que elas citam o Redentor. O próprio Jó. A citação mais clássica da Bíblia citando o Redentor é de Jó. Eu sei que meu Redentor vive. A gente tem casos da Bíblia, por exemplo, assim, fica claro em termos do Antigo Testamento que os irmãos, eles morreram na esperança da salvação e foram salvos pela fé. Esse tema está dentro lá do terceiro ponto, que isso foi imputado na conta deles como justiça, né? Considerado justo. Havia dentro do contexto judaico essa esperança do Messias, né? Desde Gênesis 3 e 15, né? Justamente. A primeira promessa que tem na Bíblia, Gênesis 3 e 15, já era de um Salvador. E a gente tem um exemplo interessante do Antigo Testamento de pessoas que estão fora do círculo da família de Abraão. No caso de Ruth, por exemplo, ela demonstra claramente uma fé no Salvador ali, e houve realmente o Redentor depois, na pessoa de Boaz ali, mas era um tipo de Cristo que estava redimindo. E aí a gente for ler mais a história do Antigo Testamento, vai perceber que lá também pessoas creram e confiaram no Redentor. Nesse aspecto da salvação, depois no terceiro ponto, o Filemão vai detalhar mais um pouco sobre isso, né? Essa salvação pela graça, ela atinge tanto os que estavam no Antigo Testamento como os que estavam no Novo Testamento, é uma abrangência mais geral. Mas, só terminando esse segundo ponto aí, o autor coloca dois aspectos importantes da vivificação, né? Que é um aspecto mais atual agora, que nós somos vivificados pela sua graça, quer dizer, nós estávamos mortos, agora nós levantamos, estamos diante de Deus, não na condição de escravo, mas na condição de filho de Deus. E ele tem um aspecto futuro também, que é a exaltação através da glorificação. A salvação ela traz esse aspecto futuro. Nós cremos em Jesus e sabemos que um dia a igreja vai ser arrebatada, e no arrebatamento, através da glorificação dos santos, e esse vai ser um aspecto mais futuro, que vai além de ser resgatado do pecado, mas é um privilégio que os santos têm de ter uma vida em Cristo. Eu creio que quando todo cristão fala assim que eu sou salvo, ele tem em vista não só
que ele largou a vida pecaminosa, mas que ele aguarda, ele espera a esperança futura de um dia estar com Deus no céu. Então, aí ele tem a salvação então, nesse aspecto do passado, né, dos irmãos que morreram lá antes de Jesus nascer, morreram na esperança de salvação, isso era eles tinham fé no Redentor. No presente, somos vivificados, estamos com o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e temos o aspecto futuro da glorificação, onde nós estaremos num outro plano, né, o autor sagrado diz, nós teremos o corpo glorificado e estaremos com Cristo. Então, nesse aspecto da vivificação, creio que nós, o segundo ponto é uma continuação do primeiro, né? Quer dizer, o primeiro ponto fala lá, o homem está morto no pecado, a morte é uma separação, e através de Jesus Cristo nós somos vivificados, quer dizer, nos tornamos vivos. Nós que éramos um corpo morto que não sabíamos para onde ir, andavam de acordo com o curso do pecado, agora nós temos consciência de que estamos fazendo e que servimos a Deus. O irmão Adilson disse, isso não significa uma ausência total de pecado, mas é uma consciência de que nós servimos a Deus e que toda vez que nós errarmos o alvo, que nós ofendemos alguém, é necessário que o cristão se arrependa e peça perdão a Deus, peça perdão ao seu irmão também, quando ofendeu alguém, para que ele restabeleça essa comunhão. O pecado faz divisão entre o homem e Deus, continua ainda fazendo divisão entre o homem e Deus, e é um desafio, uma luta constante para o cristão, nesse caso, quando ele tem essa nova natureza, esse novo nascimento, e aí vem em sua mente desejos e vontades da antiga natureza, da velha natureza. Né? Isso. Então, nesse segundo ponto, a gente está vendo a ação de Deus. Né? No primeiro ponto, o irmão Adilson traçou o quadro caótico, que era a nossa vida anterior. E no segundo ponto, né, numa evolução que tem uma lógica, né, Paulo começa a falar nessa conjunção adversativa, mas agora, né, mas Deus, quer dizer, ele interrompe um pensamento, né, no versículo do 1 ao 3 ele fala da nossa condição anterior, né, como que estávamos, condenados, mortos, e agora no segundo ponto ele já põe o que Deus fez, a ação de Deus. Deus disponibiliza aqui, né, pelo menos 3 atributos comunicáveis de Deus: misericórdia, amor, graça, são atributos comunicáveis de Deus para nós. E essa disponibilização, quer dizer, coloca agora numa condição de se salvar, né, dessa condição anterior. Então, agora há uma oportunidade, há uma outra alternativa, né, para se escolher, além daquela que era de morte anterior. Né? Então, temos agora uma você era morto, agora você está vivo em Cristo, e no futuro o autor coloca assim, ressurreição, vida eterna e galardão nos céus. Vocês têm o complemento daquilo. Né? É interessante, né? A soteriologia, essa doutrina da salvação, ela fala de aspectos da nossa vida de salvo que já aconteceram, que estão acontecendo e ainda tem coisas que vão acontecer no futuro, que é a glorificação. Né? Falou de eleição, predestinação, falou de um monte de coisa, de benefícios, bênçãos da salvação, nós estamos sendo contemplados esses benefícios agora e ainda tem benefício no futuro, que é a glorificação, aí é a parte de exaltação. E eu estou lembrando aqui agora que na lição anterior, no terceiro ponto, ele falou do exemplo de Jesus, né? Jesus foi exaltado, assentou à destra, aquilo ali é tudo garantias que nós também teremos acesso, né, no futuro a essa glorificação que Jesus experimentou. Então, concluindo, nós somos salvos de quê? Então, o autor coloca, o pecador passou da morte para a vida. Salvos dessa ruína, dessa tragédia que é o homem estar separado de Deus. A proposta é que esteja agora junto com Deus. O terceiro ponto é um ponto que vai alertar sobre que a salvação não vem das obras. É um ponto interessante, vai dar uma guinada. O segundo ponto é na continuação, né, da ideia do primeiro ponto. Agora o terceiro ponto vai trazer um tema novo a respeito de o que seria isso, né, a salvação que não vem das obras. Filemão? Licença, irmãos, mesmo antes do irmão Filemão estar entrando no terceiro ponto, eu queria fazer uma breve ilustração aqui. Quando nós buscamos definir a palavra vivificados, a palavra vivificados, de uma forma bem simples, é fazer viver de novo.
Aí podemos tomar um exemplo da lagartixa. Por exemplo, você vai lá e corta o rabo dela, né? Você cortou ali. Só que ela tem uma capacidade de regeneração. Aquele rabo ele vai nascer de novo. Aí então essa é a vida em Cristo Jesus. Quando você tira o velho, nasce o novo. Nasce o novo. Ele pode ter as mesmas características do velho, mas porém é novo. É diferente. Não é o mesmo velho. É um velho que se fez novo. Obrigado. Então o terceiro ponto, né, a salvação pelas obras, não vem pelas obras, né? Então a gente está notando aqui o encadeamento lógico, né, desde Efésios, no capítulo 1, a gente vê que lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, Paulo ali está orando, intercedendo para que os irmãos tivessem os olhos do entendimento iluminados, no sentido de entender isso. Então acho que agora no capítulo 2, Paulo começa a colocar esse conteúdo, né, mais pesado sobre os benefícios, o que foi a nossa salvação. Então está tendo um encadeamento lógico, né? E agora ele vai falar, depois de ter falado aí sobre a nossa condição anterior, sobre como fomos vivificados pela graça, vai falar agora sobre que a salvação não vem de obras, quer dizer, não tem nenhum mérito humano na salvação. Então, em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Olha o que ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé. É a primeira parte aí do versículo 8 da nossa leitura em classe. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Então é muito importante repetirmos que a questão da salvação, ela é pela graça, através da fé, mediante a fé. E só. É através da graça de Deus, mediante a fé e ponto. Não tem mais remendo. Não tem mais nada que eu possa fazer, né, falando aí de esforço humano, no que eu possa acrescentar ou adicionar para mim ser salvo. Eu lembro aqui muito no Atos dos Apóstolos, quando a gente vê o exemplo de Cornélio. Se você vê as qualidades de Cornélio, homem íntegro, temente a Deus, homem que orava, jejuava. Gente, isso é um crente perfeito, mas faltava para ele alguma coisa. Faltava o quê? A salvação. Foi necessário, né, que Pedro deslocasse até a casa dele e ir lá acontecesse a conversão, né, e até o batismo do Espírito Santo naquele dia. Então faltava isso. Então a graça como um meio de salvação. Primeiro subponto aí do terceiro ponto. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, né, irmão? Evaldo Sérgio falou muito bem aí, né? Salvos de quê, né? Então, de tudo isso aí, ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais que estão descritas aí no capítulo 2 de Efésios, do 1 ao 7, né? Então aqui temos o resumo daquilo que recebemos pela graça de Deus através da salvação. São bênçãos maravilhosas. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem, a comunhão com Deus, quer dizer, a vivificação. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Nesse ponto, ele até explica melhor que a questão da pergunta, não são salvos de quê, né? O autor colocou aí. Eles são salvos do livramento do poder da maldição do pecado. Isso, e o que eu acho interessante aí é a expressão todos, né? Que o comentarista usa aí, ó. Quando fala todos, está falando o grego, o judeu, quer dizer, o gentio, o judeu, que são a constituição da igreja, né? O que é a igreja? São judeus e gentios salvos. Então a salvação está disponível a todos. Todo aquele que aceitar. Todo aquele que aceitar está predestinado, né, à salvação, como nós vimos nas lições anteriores. Então nós vemos aí que foi um livramento do poder da maldição do pecado e da morte, né? Restituindo-nos essa comunhão. Então aquela velha inimizade com Deus, que era por causa do pecado, que causava separação, ela foi resolvida, né, com a salvação que foi disponibilizada. E é interessante Deus, né? Deus, olha bem, a nossa dívida era com Deus. Deus proveu o meio de nós pagarmos essa dívida, né, que foi através do sacrifício vicário, a morte substituta de Jesus na cruz. Olha bem, providenciou um jeito de nós pagarmos. E Deus, ele é tão amor, ele é tão misericórdia, que ele não só apenas nos salvou e nos deixou a revelia, não. Nos deixou ao léu, não. Ele nos trouxe para dentro da casa dele.
né, que o irmão falou aí sobre a adoção de filhos. Ou seja, Deus nos salvou, né? Paulo fala que a célula que era contra nós foi riscada e pregada na cruz. Quer dizer, não temos mais dívida, acabou nossa inimizade com Deus, agora temos comunhão. E ainda, além dessa comunhão, nos trouxe para dentro de casa. Nós somos... Nós temos aqui a figura do filho pródigo, né? Quando ele volta, ele é recebido pelo pai. E para ele bastava ser um empregado, mas o pai faz questão de recebê-lo como filho novamente, né? Um retrato que Deus faz com a gente, né? Então nos traz para dentro da sua família. Nós somos família de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de todas as coisas que estão disponibilizadas para nós, né? Então nós vemos que a salvação foi esse livramento, que foi o quê? Uma vontade soberana de Deus. Deus não foi instado ou convencido por ninguém para nos disponibilizar a salvação. Foi ato de amor e de misericórdia de Deus, né? Misericórdia. Então essa palavra graça, né, no seu original grego, ela significa favor imerecido. E isso tem que ficar claríssimo para nós. A graça que Deus nos salvou é um favor imerecido. Foi Deus que decidiu fazer isso. Ele mostra, essa graça mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus e apenas dele. A iniciativa foi dele de nos salvar. Nós não poderíamos tomar iniciativa. Por que não poderíamos tomar nenhuma iniciativa? Porque nós estávamos mortos. Isso é muito interessante, né? Nossa condição anterior era de mortos em pecados. É importante a gente lembrar essa questão de estar morto, no sentido de estar separado de Deus, como Deus lembrou, separado de Deus, mas não impotente no sentido de não conseguir nem tomar decisão nenhuma. Isso foi discutido na lição a respeito de predestinação. Olha, se o homem está morto, então ele não tem condição de tomar decisão nenhuma. Deus é que pega o homem e faz tudo por ele. Agora, o fato do homem estar morto, separado de Deus, não significa que ele não esteja em condição de tomar decisão. Essa decisão ele tem que tomar. Aí o livre-arbítrio está ativo, né? O tempo todo. Mesmo morto espiritualmente, ele não está morto aniquilado, né? Destruído. Ele tem a condição, morto, separado de Deus, mas ele tem a condição de escolher: eu quero o caminho estreito, que é o caminho de salvação, ou o caminho largo e espaçoso, que é da perdição. Então, essa morte espiritual, essa separação do homem, ela não tira a condição dele de fazer essa escolha. Isso é importante, porque eles estão falando sobre esse tema, né? Do homem poder escolher. Né? Entendemos dentro do âmbito da morte que não há ausência da consciência. A consciência do homem está nativa, ele pode tomar decisão e fazer escolhas. Então o ponto-chave aí é a consciência. Exatamente. E aqui a gente vê o papel do Espírito Santo, né, que é o de convencimento. Né? Ele está ali tentando te convencer. A opção de dar ouvidos, né, ao Espírito Santo nesse convencimento é toda do homem. Né? Você tem aquele conceito de morto, destruído, acabado, igual uma cadeira, igual uma pedra que não consegue reagir a nada. Esse conceito de aniquilamento realmente é difícil alguém tomar alguma decisão uma vez que está aniquilado. Mas a morte espiritual, quer dizer, é a separação do homem com Deus. Mas não significa que ele está separado de tudo, ele está unido e muito bem unido ao pecado. Inclusive o homem anda unido ao pecado e faz as coisas do mundo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e quem anda faz as coisas do maligno. Né? Isso. Então é por meio dessa graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então por isso que fala pela graça mediante a fé. Porque é você que entra com a fé. Essa parte é sua, é a parte da escolha. Não adianta ter uma coisa muito boa na prateleira se eu não tiver vontade de acessá-la. Imagina que eu estou no supermercado, estou com meu dinheiro no bolso, né, meu dinheiro na conta, se é cartão aí, PicPay, por aí vai. Mas eu não tenho vontade de acessar essa coisa boa que está na prateleira. Então Deus deixou para o homem, por isso que lá no fim dos tempos, né, vai ter tribunal de Cristo para quem é salvo, tribunal do trono branco, juízo final para quem não foi salvo, é porque ali foi o homem que tomou decisão de estar em um lugar ou no outro. Isso é muito claro, né? Lá no fim dos tempos, ninguém vai ser salvo por acidente ou condenado por engano, né? Cada um escolheu, trilhou o seu próprio caminho. Então, Deus nos capacita, né? Capacita os pecadores a responder com fé a esse chamado do Evangelho, conforme Romanos 11:6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. A gente vê isso muito na Bíblia, né? Vários binômios, né? Salvação, perdição.
você quer ir para o céu ou inferno, então Deus está sempre disponibilizando isso, e cada um de nós temos que tomar essa decisão. Então, a nossa liberdade não foi eliminada, né? E a graça, ela pode ser resistida, por exemplo. Nós podemos resistir à graça. Olha bem, Deus disponibilizou uma coisa muito boa, igual eu falei, muito boa, mas nós podemos resistir ainda a essa graça. Por isso que lá no fim dos tempos, Deus vai ser juiz para essas pessoas que resistiram à graça. Porque eles tiveram a disponibilidade, né, do recurso para acessá-lo e não quis essa salvação, rejeitaram. Então a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos então essa salvação. Então nós vimos aí sobre a graça, né? A graça como meio de salvação. O segundo subponto aí do terceiro ponto vai falar sobre obras como evidência da salvação. Então aqui Paulo entra, né, num debate aqui mais específico, né, com os irmãos, porque existia naquele contexto aquela coisa do ser humano ser bonzinho, de fazer boas obras, e que isso era suficiente ou contribuía para a sua salvação. Até citei aqui o exemplo de Cornélio, né, que era um homem cheio de qualidades, mas faltava para ele a salvação. Então aqui Paulo entra nesse debate, né, na parte B aqui do versículo 8. Então aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira negação, ele fala, ó, isso não vem de vós. Então ele trata da salvação pela graça que provém de Deus. Ou seja, isso foi graça de Deus, foi vontade soberana de Deus, foi iniciativa de Deus, né? Isso não veio de vós. Vocês estavam mortos, né? Vocês não tinham capacidade de produzir uma condição de autossalvamento, né? E na segunda negativa, ele ratifica que a salvação também não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato ou esforço humano. Então a salvação não vem de obras é nesse contexto. Ela não é resultado de ato ou de esforço humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por um esforço pessoal, né? Então ele deixa bem claro aqui que eu, com o meu esforço pessoal, com tudo que eu possa fazer, isso ainda vai ser insuficiente para me salvar, né? Me auto-salvar. Então, isso não tem condição. Vamos mais. Como essa salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, quer dizer, do Criador. Uma transformação ocorreu. Agora, em Cristo, somos uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram. É a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Em João 3. Ou você pode ser tudo, você pode ser Nicodemos, um cara de sinédrio, sei o que for, mas te falta ainda alguma coisa, te falta nascer de novo. Nós vemos que Nicodemos, que era um homem entendido, no primeiro momento ele não compreendeu, precisou de Jesus explicar para ele o que era esse novo nascimento. E esse novo nascimento, ele é o quê? É exatamente se tornar uma nova criatura e deixar as coisas velhas no passado. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar, numa perspectiva negativa, quer dizer, outrora andávamos fazendo as obras, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados, somos convencidos, convidados, né? É um apelo a andar fazendo boas obras, não como um meio para ser salvo, mas como uma evidência da salvação. Então é uma frase, né, que a gente sempre fala. O cristão não é salvo pelas boas obras, mas porque é salvo, ele pratica boas obras, quer dizer, ele é diariamente constrangido a praticar boas obras, como resultado dessa salvação que ele experimentou. Tem até uma pergunta aqui que falamos sobre isso, acho que dá para você responder, que vai esclarecer sobre assim. Vai cair naquela interrogação que muitos têm, né? Sobre as boas obras, eu pratico para ser salvo ou porque eu sou salvo? Porque fica claro que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, como que explica essa aparente contradição? Você tem uma aparente contradição num tema desse, a fé sem obras é morta. Então Tiago, né? Tiago vai falar assim. A obra não é um reforço aí para a fé. Isso. Tiago ali está reforçando o seguinte: um crente salvo,
não se trata de um status, salvo, né? Eu vou pôr na minha camisa, vou pôr um outdoor em frente à minha casa, eu sou salvo. Não é um status. O crente demonstra que é salvo através dos frutos, da frutificação. Então, um crente verdadeiramente salvo, ele se sente constrangido ao serviço cristão. Quer dizer, a fazer as boas obras. Ele é constrangido diariamente, né? Ele sente isso, essa necessidade de praticar, de trabalhar na obra do Senhor, de estar fazendo alguma coisa para a expansão, o agradecimento do reino de Deus. Ele não consegue ficar numa condição de letargia, de conforto. Eu já fui salvo, ok? Né? Tipo assim, os outros que corram atrás. Não, isso aí é até um egoísmo, não é compatível, né, com um cristão. Não seria compatível até com a nova natureza de quem é salvo, né? E se você experimentou uma coisa boa, Evaldo, você como cristão vai querer que mais pessoas experimentem também. Isso é uma condição daquele que foi salvo. Ele quer que outros também tenham acesso a essa salvação que um dia experimentou. Amém? Conclusão. Encerrando então, irmão, você fala uma coisa mais, eu terminar aí? Sim, até mesmo voltando na pergunta da irmã, há um critério de salvação, sim. No período antes da lei, depois da lei e na graça. Mas o Senhor nos julga não pelas nossas obras, mas pelo intento do nosso coração. Aquilo, né, que nós despertamos. Rapidinho aqui é o exemplo de Caim e Abel. Vamos apresentar a oferta, mas havia desígnios diferentes no coração. Nos tempos de Noé, todo aquele povo tinha um desígnio. Noé fez a diferença. E no período da graça também somos salvos, mas Deus conhece o intento do nosso coração. Amém? Então, encerrando então, né? Vamos orar a Deus, agradecendo então por essa lição. Semana que vem esperamos irmãos novamente aí para nós estudarmos. É importantíssimo, né, irmão, nesse período de isolamento social, que a gente talvez está congregando menos, e cada um de nós temos a consciência de manter a nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com a igreja, através de meios à distância. Através da distância de conceito. Então, os irmãos façam esforço para todos os domingos estar participando da escola dominical. Passados, ora convosco, estão terminando? Senhor, nós te louvamos e te damos graça por esses poucos minutos que aqui podemos estar e assim fazendo mais uma vez menção da Tua Palavra. Ó Pai, que a Tua Palavra possa ter alcançado corações e também transformado vidas nesta manhã. Que o Senhor venha ser conosco no discorrer deste dia, dando-nos, Senhor, a Tua graça, concedendo-nos, Senhor, do Teu Espírito, para que assim possamos nós alcançar a Tua bendita promessa. Nós te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Benção.